Oi, pessoal, meu nome é Priscila, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre adoração e fiquem aí com a minha vinheta. Então, galera, eu resolvi gravar esse vídeo a respeito do tema adoração, porque há algumas semanas atrás Deus tinha conversado comigo e ele tinha me feito saber que ele queria que eu estudasse a Bíblia, né? Eu falei, então vamos estudar a Bíblia. Claro que eu relutei bastante um pouco antes. Também relutei bastante antes de gravar esse vídeo, porque eu e Deus, a gente vive brigando, mas ele sempre vence. E ele sempre quer o melhor pra mim, então, ok. E aí eu comecei a estudar o livro de Samuel. E no livro de Samuel eu aprendi muitas coisas, tenho aprendido, porque eu ainda estou estudando, a respeito da adoração e do que é uma adoração verdadeira para Deus. Vamos lá. Na época lá de Samuel, o pessoal adorava Deus através de sacrifícios. E se você parar para pensar, eu fui atrás, né? Eu fui pesquisar o significado da palavra adoração e significa avode, que é serviço. Ou seja, a gente sempre fala, né, que trabalho sempre dá trabalho. Então, o serviço envolve sacrifício, envolve algo que você abre mão de fazer para fazer outra coisa que vai te render alguma coisa. Será que eu tô explicando bem? Enfim, avode significa serviço. E aí o povo sacrificava o Senhor para a remissão dos pecados, como uma forma de adoração a Deus também. Só que na época de Samuel, quem eram os sacerdotes era Eli e os filhos dele. E a Bíblia fala a respeito dos filhos de Eli como pessoas ruins, como ímpios. Inclusive tem um versículo que fala assim, que eles não se importavam com Deus. E por causa disso, eles acabavam corrompendo o sacrifício das outras pessoas que iam para o templo adorar o Senhor. A língua enrola, gente, não tem condição. Quando o trem começa a ir... Como que isso era feito? Eu fui atrás da origem da palavra sacerdote, né? E eu descobri que sacerdote significa representante daquilo que é sagrado. Ou seja, quando Deus decidiu levantar Arão e tal, como o primeiro sacerdote, né, o sumo sacerdote, ele queria alguém para representar aquilo que era sagrado. Então, trazendo para os dias de hoje, eu entendo que sacerdotes são todas aquelas pessoas, como eu, como você, provavelmente que está assistindo, que se denominam cristão, que assume o nome de Deus publicamente, que se diz filho de Deus. Então, como sacerdotes, a função principal era trazer aquilo que era natural para o espiritual, porque o sacerdote era aquele que pegava o animal vivo da pessoa que ia sacrificar, matava o animal e oferecia ao Senhor. O sacerdote, ele podia ficar com uma parte daquele animal para si, porque o sacerdote, ele não fazia nada além disso. Esse era o ofício dele. Então, aquela parte que ele tirava do animal para si era como se fosse o dízimo daquilo para a sobrevivência da família dele. Afinal de contas, ele não trabalhava. Agora veja só, as partes que Deus permitiu que o sacerdote tirasse para si eram os ombros, o bucho e a queixada do animal. Então todas aquelas carnes nobres, que é o filé e tal, a maminha, pá, churrascão. Deus gostava de churrasco, hein? Foco aqui. Enfim, todas essas partes, as partes com gordura, elas eram queimadas e subia até Deus, e Deus recebia, falava assim, churrascão top. Brincadeira, gente, mas sim, Deus se alegrava do sacrifício pelas partes nobres também. Mas o que os filhos de Eli faziam? Eles, como sacerdotes, eles corrompiam o sacrifício das outras pessoas. Então, eles corrompiam não só a adoração que eles ofereciam para Deus no serviço do sacerdócio, mas também a adoração que as pessoas ofereciam para Deus. E isso era gravíssimo. Por que eu tô tratando isso com um pouco mais de seriedade nesse vídeo? Porque quando você é um representante daquilo que é sagrado, quando você é um representante de Deus aqui na Terra, você conduz as pessoas que não conhecem o Senhor a um nível de adoração. Você conduz as pessoas do natural para o espiritual. Você traz a pessoa de uma vida de perdição para uma vida de salvação. Como? Através da sua adoração. E a adoração do cristão, ela é permanente, ela é
constante, ela é 24 horas. Se durante as suas 24 horas você não tem comunhão com Deus, significa que você está adorando a si mesmo ou adorando qualquer outra coisa que não é Deus. E se você adora qualquer outra coisa que não é Deus, você é um idólatra, você é um ímpio e você está contra o Senhor. Então, isso era algo gravíssimo que eles faziam, porque apesar de não seguir aquilo que é correto, eles tinham o título. Eles eram sacerdotes, eles se autodenominavam assim. Eles tinham aquele dever, mas eles exerciam muito mal e conduziam toda uma geração para um nível de adoração medíocre e suja diante de Deus. Os filhos de Eli, enquanto o sacrifício estava lá queimando, enquanto o animal estava sendo morto, eles arrancavam para si as melhores carnes e a gordura do animal. E isso diz respeito a roubar aquilo que é de Deus, tomar a glória de Deus para si. Vocês conseguem entender o nível de gravidade que isso tem? Porque de todas as coisas, a única coisa que Deus não dividiu com o ser humano foi a sua glória. E isso é perfeitamente justo, porque o homem ele não merece a glória de Deus. A glória é para Deus. Só Ele é perfeito, só Ele merece. Então, quando os filhos de Eli realizavam esse pecado, eu gosto de trazer as coisas para a nossa vida, né? Para a nossa vida natural. Quando nós não adoramos o Senhor e nós adoramos apenas a nós mesmos e nós nos enchemos de egoísmo e soberba, quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu quero a sua glória, eu quero aquilo que é do Senhor para mim. Então eu roubo do Senhor aquilo que é seu. Mas não só isso, eu também corrompo aqueles que estão vendo a minha vida como representante de Cristo na terra e estão olhando para mim e falando assim, não, Deus não é real, porque se Deus é real, aquela pessoa que se diz representante de Deus, ela seria como Deus, seria como Cristo. Eu não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, mas em todas as nossas falhas nós temos que nos arrepender. Tipo, a Bíblia fala assim, que o justo cai 7 vezes e se levanta. A gente cai, mas a gente tem que se levantar. Porque se a gente não se levanta, a gente dá brecha para as pessoas olharem para nossa adoração, olharem para nossa vida e crer que Cristo não é real. O pecado daqueles 2 sacerdotes não trouxe consequências apenas para eles, mas também para o povo de Israel. Para o povo que estava debaixo do sacerdócio deles, vocês entendem? Quando tudo isso aconteceu, que eles estavam corrompendo todos os sacrifícios e aquilo estava sendo terrível diante de Deus, Deus liberou uma maldição hereditária para a família deles. E foi uma maldição tão terrível que só um pedaço dela fala assim, só para vocês terem uma noção, fala assim, olha, dos homens da sua família, eles não vão viver até a velhice. Todos eles vão morrer jovens. E aqueles que sobreviverem vão ter que implorar para conseguir, para poder exercer o sacerdócio, para ter o que comer. Então, assim, a consequência disso na vida pessoal deles, de cada um, foi terrível. Mas também gerou um legado maldito. Gerou uma maldição que perdurou por toda a família deles. Então, assim, é algo terrível viver apenas para si. É algo terrível corromper a sua vida e corromper também a vida de outras pessoas através da sua. Porque não foi só isso que aconteceu, não foi só essa maldição que foi liberada sobre eles. Porque a Bíblia fala assim, que eles foram para a guerra, eles estavam guerreando contra outra nação. E aí, no meio da guerra lá, eles resolveram assim, não, vamos chamar os sacerdotes e eles vão trazer a Arca da Aliança. E a Arca significa a presença de Deus. Então, quando aqueles sacerdotes, eles levaram a Arca do Senhor, eles morreram nessa guerra. E a Arca do Senhor foi tirada da nação. Então, quando nós somos sacerdotes de Cristo, quando nós somos representantes de Deus, de Cristo aqui na terra, e nós vivemos uma vida
meio lá, meio cá, quando nós não prestamos a Deus uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade, sabe? Algo com o seu coração no altar, e você passa a escolher primeiro a si do que a Deus, você começa a gerar um legado maldito para você mesmo. Você começa a gerar não só consequências na sua vida, mas da vida de outras pessoas que veem a sua vida. E por isso que isso é tão terrível. Porque a nossa adoração, a nossa vida conduz a vida de outras pessoas. Você é um adorador, você é um filho de Deus. Então, se você é um adorador, automaticamente você conduz outras pessoas à adoração. Então, que nós estejamos sempre atentos. E eu acredito que esse vídeo pode causar algum impacto na sua vida, sabe? Algum despertar. Eu creio que nós estamos nos últimos tempos e que nós precisamos oferecer para Deus o melhor dos nossos corações. E foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. Tchau!